A escolha da cortina certa para a sua casa vai muito além do seu gosto pessoal e das vantagens que esse item traz para o nosso ambiente. Você também precisa ficar atento a alguns detalhes e eu vou te contar nesse vídeo. Oi pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Jaine Duarte, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou design de interiores e por aqui eu venho trazer dicas de decoração para você aproveitar aí na sua casa e deixar o seu ambiente com a sua cara mais bonito e mais elegante. Além de bloquear a luminosidade, trazer mais privacidade para o seu ambiente, as cortinas também ajudam a reduzir o eco e evita também que o seu ambiente ou seus móveis estejam expostos aos raios solares. Talvez você tenha aí na sua casa um piso de madeira ou um móvel que vá desbotar com a exposição ao sol. Então a cortina ajuda na preservação desses móveis ou ambientes, né? Essas são apenas algumas vantagens que as cortinas trazem para nossa casa. E na hora de comprar uma cortina, a gente precisa estar atento a vários detalhes. Na maioria das vezes as pessoas simplesmente têm em mente algum gosto pessoal mesmo e vai na loja e escolhe uma cortina sem medir a parede, sem medir o tamanho do espaço, seja uma janela ou uma porta, sem levar em consideração até mesmo o tecido. E a cortina é um item que traz mais aconchego para dentro do ambiente e que faz toda a diferença na decoração. Então realmente é um item que precisa ter ali uma certa atenção para poder fazer a escolha certa. E no vídeo de hoje eu vou te dar 3 dicas que você precisa levar em consideração na hora de escolher a cortina para sua casa. E antes de trazer as 3 dicas para vocês, eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal, clique aqui no botãozinho de curtir logo abaixo desse vídeo. A sua ajuda é muito importante, ajuda com que o meu conteúdo alcance mais pessoas e com que o YouTube entregue melhor o meu conteúdo. Eu conto com a sua ajuda, tá bom? E a dica número 1 é: fique atento ao tecido. Quando a pessoa vai escolher uma cortina, principalmente para o quarto, a primeira coisa que ela já pensa é em uma cortina com blackout. O problema não é ter uma cortina com blackout, o problema é quando esse blackout não é de tecido. Está disponível aí no mercado uma variedade de cortinas com blackout e muitas das vezes esse blackout é de um material sintético, ele é um plástico na verdade, não é um tecido. E essas cortinas com blackout plástico não ficam com um caimento bonito no nosso ambiente. Algumas até têm ali um tecido, um voalzinho, que é aquele tecido fininho por cima, mas mesmo assim, esse tecido que tem por cima do blackout não disfarça o plástico que está por trás da cortina. Então, na hora de escolher a cortina com blackout, dê preferência por um blackout que seja de tecido. Dessa maneira, sua cortina vai ficar com um caimento mais bonito, não vai ficar ali com aquele aspecto armado, sabe? Vai ficar uma cortina com um caimento mais delicado. Existem aí no mercado várias cortinas com o blackout de tecido, com tecido bem grosso. E da mesma maneira que esse blackout plástico tampa a luminosidade ou traz privacidade para o seu ambiente, as cortinas com blackout de tecido também vai ter a mesma função. A diferença vai ser na beleza da cortina, no caimento da cortina e na sensação que ela vai trazer mesmo para o seu ambiente, como que ela vai integrar a decoração do seu ambiente. E se falando em cortinas sem blackout, porque em algumas situações é sim possível usar uma cortina sem blackout, às vezes com um tecido mais leve, um tecido que não seja sintético, um tecido que tenha um caimento bonito. Alguns ambientes, algumas casas é super permissível usar assim uma cortina sem blackout, só para trazer ali um charme para decoração mesmo, né? Algumas casas que ou não tem outras casas perto, que não tem janela do vizinho próxima, né? Que realmente dá para poder usar uma cortina sem blackout. Eu acho que hoje em dia é um pouco difícil, né? A gente usar uma cortina sem blackout, porque a maioria das pessoas tem vizinho perto, vizinho que mora do lado, janela do vizinho que vê dentro da sua casa, então a maioria das pessoas quer uma cortina com blackout, mas ainda tem algumas pessoas, algumas casas, algumas situações que ainda assim é possível usar cortina sem blackout. E tem também as cortinas sem blackouts que são com um tecido mais grossinho, que não são literalmente transparentes, né? Que não são totalmente transparentes, que também dá para super se usar. E a segunda dica é: escolha o tamanho correto para sua cortina. Eu sei que a maioria das pessoas aí usam cortinas que não vão até o chão e que começam ali logo acima da janela ou acima da parede, cobre apenas a janela ou apenas parte da parede, né? Mas o ideal é que você use uma cortina que vá do teto ao chão e que de preferência cubra a parede toda. Se você tem apenas uma janela ali no meio da parede, dê preferência por colocar uma cortina que cubra toda essa parede. Isso vai diminuir a sensação de que o seu espaço seja pequeno.
Quando você tem ali uma cortina que começa abaixo, bem abaixo do teto, logo em cima da porta ou em cima da janela, e que ela vai até logo abaixo da janela, você tem um espaço que fica limitado ali, causando a sensação do quadrado, né? O quadrado que era o quadrado da janela agora está formando um quadrado da cortina, e isso dá uma sensação de que o seu ambiente é menor do que ele realmente é. Mas aí você vai me dizer o seguinte: Jaine, mas eu tenho um móvel, tenho uma escrivaninha, tenho uma cômoda que fica embaixo da minha janela, como que eu vou colocar uma cortina que vai do teto ao chão? Uma dica é, você pode arrastar esse móvel um pouquinho para frente e deixar a sua cortina passando por trás. Mas eu acho que nesses casos só ficam melhores se a cortina tiver um caimento mais leve. Quando é uma cortina mais pesada, eu acho que não fica muito legal, porque fica muito robusto ali atrás do móvel. Outra solução seria você usar uma persiana, de preferência uma persiana que abra para cima e não aquelas que abrem lateral, sabe? Porque quando ela abre lateral, dá uma impressão nas laterais assim de que tá tudo meio embolado. Então uma persiana romana, por exemplo, que abre para cima, vai causar um efeito bem legal aí e vai cumprir perfeitamente a função da cortina. A preferência por cortina de tecido. Não tem a possibilidade de colocar a cortina de tecido, coloque uma persiana. Outra questão também que às vezes impede de se colocar uma cortina que vai do teto ao chão é quando você tem um ar-condicionado instalado ali logo acima da sua janela, logo acima da sua porta. A solução aí realmente é colocar a cortina mais próximo do ar-condicionado, né? Logo abaixo, mais próximo que você puder. E dessa maneira você coloca a cortina do ar-condicionado até o chão. E se tratando da largura da cortina, para ela ficar com um caimento bonito, o ideal é que você pense em aproximadamente 3 vezes mais o tamanho do seu espaço ou o tamanho do seu trilho, do varão que você está usando. Às vezes a gente vai pensar que é muito, né? 3 vezes o espaço do tamanho da sua janela, por exemplo. Mas na realidade, quando a gente colocar a cortina, a gente vai perceber que não é. Por exemplo, se você tem uma janela de 1 metro, você calcula uma cortina de 3 metros. Dessa maneira, ela vai ficar ali com as ondas mais bonitas. Mas e se você não vai colocar uma cortina que vá preencher a sua parede toda, você pensa o seguinte: coloque a cortina tampando só a janela ou só a porta que você tem ali, deixando sobrar aproximadamente 40 centímetros de cada lado. A sua parede tem menos de 2,5 metros. Não use essa opção, porque vai deixar o seu ambiente ainda menor. Então, use a opção de colocar a cortina na parede toda. E a terceira dica é escolher varão ou trilho. Cá para nós, a gente precisa combinar que a cortina no trilho é muito mais elegante, muito mais bonita. Mas o trilho tem um valor mais elevado e o varão tem um valor mais baixo. A cortina no trilho, na maioria das vezes, ela vai precisar ser feita sob medida. E quanto à cortina no varão, na maioria das vezes você compra a cortina já pronta. O varão ele é colocado na parede e o trilho é colocado no teto. E o varão, além de ser mais barato, ele é muito mais prático, né? Pra gente colocar, tirar e colocar a cortina ali, é muito mais rápido, não dá trabalho nenhum. E quanto ao trilho, a gente precisa ficar passando ali pedacinho por pedacinho da cortina. Dá um certo trabalho, mas é mais elegante. Mas o fato é que a escolha do trilho ou varão é sua. Você vai escolher o que for melhor, o que mais se enquadrar aí com a sua casa e dentro das suas condições. E você precisa sempre levar em consideração que se vai usar o varão, lembrar daquela dica que eu falei anteriormente. Colocar o varão com uma sobra na lateral ali da sua janela ou da sua porta. Pode ser uma sobra aí que varia entre 20 centímetros de cada lado a 40 centímetros de cada lado. E se você optar por uma cortina de trilho, você pode também ter a opção de ter um cortineiro para dar um acabamento melhor ali na parte superior da sua cortina. Esse cortineiro pode ser feito de madeira, pode ser feito de gesso, né? Às vezes ele pode ser feito diretamente no rebaixo de gesso que você fizer aí na sua casa, ou ele pode ser feito como uma moldura de gesso colocado ali logo à frente para poder esconder o trilho da cortina. E quando esse cortineiro é feito no rebaixamento do gesso, dá para você até colocar uma iluminação ali, né, de acordo com o projeto que fizer na sua casa, e fica bem legal um cortineiro iluminado. E essas foram as 3 diquinhas para vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me acompanhe também lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo o meu @. É um prazer ter sempre você aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.